Graça e paz a todos. Para a gente sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos. É especial para mim, porque a gente, num momento como esses, a gente está cumprindo parte do que o Senhor Jesus Cristo requer de nós. O Senhor quer que a gente o sirva, o Senhor quer que a gente o busque. Ele prometeu que quem o buscasse de todo o coração o encontraria. Ele quer que nós preguemos o Evangelho. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Então é um prazer poder fazer parte dessa grande obra do Senhor Jesus. E hoje eu quero ler um trecho da Palavra de Deus, do Evangelho, que está em Mateus capítulo 16. A gente vai ler dos versos 13 até o verso 20. Mas eu vou fazer essa leitura, não de uma forma corrida, vamos ler pausando e explicando o texto, mas antes mesmo da leitura, eu quero só colocar o contexto do que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo está cumprindo o seu ministério. Então, ele está viajando por todo Israel, o país de Israel. Esse ministério de Jesus durou 3 anos, e durante esse período de 3 anos, ele está pregando sobre o reino de Deus, ele está ensinando sobre as verdades de Deus, sobre o reino e a justiça, e para validar a sua pregação, ele fazia milagres. O propósito dos milagres nunca foi assim uma finalidade em si mesmo, mas os milagres tinham a função de dar testemunho, de provar de que aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, estava pregando, procedia de Deus. Então, para que se soubesse, a mensagem de Jesus procede de Deus, o ministério de Jesus é algo que foi ordenado por Deus, então tinha que ter evidências da parte de Deus. Eram os milagres. Então, Jesus Cristo costumava fazer os milagres durante o seu ministério. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João, chama os milagres de Jesus de sinais. Por quê? Porque através dos milagres, que são sinais, havia testemunho daquilo que Jesus pregava. Os milagres eram também um tipo de pregação. Então Jesus estava fazendo isso durante o seu ministério. O seu objetivo sempre foi, ele sempre teve muita clareza sobre isso, era ir até a cruz. Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Deus subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então teve um acordo entre a Trindade lá na eternidade de que num dia, num tempo propício, ele enviaria o Filho para vir ao mundo, e Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o destino de Jesus, o propósito de Jesus sempre foi muito claro. Ele deveria ir para a cruz para servir de sacrifício. A missão de Jesus sempre foi muito clara. O propósito da encarnação, da vinda de Deus ao mundo, era morrer por pecadores para salvar pecadores. Então, até ele chegar na cruz, então ele viajou por todo Israel pregando sobre o reino de Deus, pregando sobre essas coisas. E ele fez discípulos. Então ele escolheu algumas pessoas, os mais chegados eram 12 homens, não eram só esses, tinham mais pessoas, mas os mais próximos eram os 12 discípulos, com quem Jesus Cristo chamou para andar com ele durante esse ministério. Então esses 12 homens testemunharam o que Jesus pregou e o que Jesus Cristo fez, com a finalidade de depois ensinarem essas mesmas verdades para outras pessoas, das quais nós fazemos parte. Então nós recebemos um ensino que foi dado direto por Jesus para os seus apóstolos, e os apóstolos repassaram para os seus discípulos, que repassaram para outros discípulos, e a palavra de Deus chegou até nós. Por isso é um privilégio fazer parte dessa grande obra do reino de Deus. A gente não inventa a igreja, a gente não inventa a palavra de Deus, a gente recebe algo que o próprio Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos e nós levamos adiante. Então o que a gente está fazendo hoje aqui é exatamente a mesma coisa que os discípulos de Jesus fizeram lá no passado.
e que os discípulos deles fizeram com outras pessoas e vocês vão fazer com outras pessoas. A gente faz parte de uma grande obra do reino de Deus que está sendo implementado através da igreja. Então, esse texto que a gente vai ler é um texto em que Jesus está no meio dessa viagem, e aí começa assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, então ele está indo para uma outra cidade, ele perguntou aos seus discípulos. Em Lucas, aqui tem um detalhe interessante. Aqui é uma pausa para a oração. Jesus então parou para a oração, e aqui também é interessante a gente prestar atenção nisso. Durante o dia Jesus viajava, pregava, fazia milagres, e à noite Jesus estava quebrado de cansado. E onde Jesus ia descansar? Na presença de Deus Pai. Normalmente ele se retirava em oração. E aqui Jesus tinha orado, e então, tendo orado, então ele chamou os seus discípulos estão com ele, lembra? Os discípulos estão acompanhando Jesus, e daí ele fez uma pergunta para os discípulos. Está no final do verso 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele está perguntando para os discípulos, o que essas pessoas que estão vendo a gente trabalhar, a gente pregar a palavra de Deus, fazendo milagres, eles estão vendo isso. Só que o que eles dizem a meu respeito? Diante daquilo que eles estão vendo a pregação, estão vendo milagres, mas o que eles dizem ser, quem eles dizem ser, o que o texto está dizendo? O Filho do Homem, ele está se referindo a si mesmo. Quem as pessoas dizem que eu sou? Mas no texto, em Mateus, já tem uma definição. O Filho do Homem, essa definição que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a seu próprio respeito. A primeira coisa que o texto já está dizendo é quem Jesus Cristo é. Ele é, o texto com letras maiúsculas, presta atenção, está escrito na Bíblia, Filho do Homem, é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o verdadeiro e único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus? Sim, mas nós fomos adotados como filhos porque nós cremos no unigênito. Então agora, porque nós fomos salvos, nós também somos feitos filhos de Deus, mas agora Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Mas aqui, Jesus é o unigênito, aquele que é o único que foi eternamente gerado pelo Pai. Isso é assim como a melhor definição bíblica coloca. Ele não foi criado, mas ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem. Aí os discípulos responderam, verso 14... Tem uma diversidade de respostas. Algumas pessoas dizem que ele é o João Batista. Outras pessoas dizem que ele é o Elias. Outras pessoas dizem que ele é o Jeremias ou algum dos profetas. O que isso quer dizer? As pessoas estão vendo Jesus e entenderam que ele é diferenciado. Ele não é um homem normal, comum, facilmente encontrado por aí. E aí, na tentativa de dar definições para Jesus, algumas pessoas dizem que ele é João Batista. Por quê? Porque eles conheceram João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi um profeta que antecedeu Jesus, na verdade, o primo de Jesus, que preparou o caminho para a vinda do Messias. É aquele que conclamou o povo de Israel ao arrependimento e à purificação de pecados. As pessoas, ao ouvirem falar de Jesus, ao verem Jesus agir, muitos deles acharam que ele era João Batista. Por quê? Porque tinha em Jesus características de alguém que conclama as pessoas ao arrependimento de pecados, à necessidade de purificação. Então algumas pessoas falaram que era João Batista, mas Jesus não é João Batista. Outras pessoas disseram que é Elias. Por que identificaram Jesus com Elias? Porque Jesus fazia milagre. Na Bíblia, em toda a história da Bíblia, é interessante porque na vida cristã, no Evangelho, a gente costuma valorizar muito o milagre. Mas em toda a Bíblia, aconteceram milagres só em 3 momentos. Na época de Moisés, desde a saída do Egito até o comecinho do período de Josué. Depois parou de ter milagres, passou a ter milagre na época de Elias. Elias era um profeta dotado do poder de Deus para fazer milagre, para ressuscitar mortos, para fazer cair fogo do céu. Então, como Jesus fazia milagre, é o 3º momento na Bíblia que acontece milagre, durante o ministério de Jesus. Como Jesus fazia milagres, as pessoas identificaram, deve ser Elias. Porque ele tem poder de Deus, ele faz milagres. Jesus não é Elias. Outras pessoas disseram, é Jeremias. Por que identificaram Jesus com Jeremias? Jeremias é um profeta do Antigo Testamento que lamenta pelos pecados de Israel.
É um profeta do Antigo Testamento que lamenta pela degradação do povo e que fala do juízo que vai acontecer. Jesus fala sobre isso. Jesus é aquele que lamenta pela corrupção de Israel, pela corrupção do culto a Deus, da igreja, da fé. Então, as pessoas identificaram nele ou algum dos outros profetas. Por que as pessoas identificaram Jesus assim? De uma forma errada, mais ou menos acertada, parcial. Porque, na verdade, aqui a gente vê que essas pessoas olharam para Jesus na perspectiva do Antigo Testamento e, na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Mas aqui são partes do todo. Jesus é tudo o que esses personagens do Antigo Testamento e João Batista apontavam, mas mais do que isso. Eles apontavam para parte do todo. Jesus é completo. Jesus tinha em si o ministério de João Batista, de Elias, de Jeremias, de todos os profetas, mas de uma forma completa. Ele é aquele que conclama o arrependimento de pecados, ele é aquele que tem poder de fazer milagres, ele é aquele que traz lamento sobre a corrupção do mundo, mas ele é muito mais do que isso. E aí então no verso 15 ele pergunta, tá, isso é o que o povo diz, mas e vocês, mas e vós, os discípulos? Continuou Jesus, quem vocês, os 12, Pedro, Tiago, João e os outros, quem vocês dizem que sou? Aí no verso 16, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. E então veio uma palavra muito importante de Jesus diante do que Pedro disse. Então Jesus lhe afirmou para Pedro, bem-aventurado, que quer dizer feliz, muito bom, você é aprovado por Deus. Bem-aventurança significa isso. Você é feliz aos olhos de Deus. Pausa. O que Jesus, que é o próprio Deus encarnado, que está falando a palavra de Deus, então está sendo evidenciado aqui o ponto de vista de Deus, a maneira como Deus vê as coisas. Aqui então a gente está vendo uma aprovação de Deus a respeito de Pedro. E Pedro foi aprovado por quê? Porque ele era bom, porque ele era esforçado, porque ele se deu bem na vida. O texto dá a seguinte afirmação, bem-aventurado és Simão Barjonas, que é Pedro, é o nome dele, por quê? Porque não foi carne, não foi sangue que te revelou o que você acabou de dizer, mas meu Pai que está nos céus. Por que Pedro é aprovado por Deus? Porque diferente da maioria das pessoas que ouviram falar de Jesus, mas têm opiniões equivocadas sobre Jesus, que têm opiniões parciais sobre Jesus, olham para Jesus e querem o poder dele, olham para Jesus e querem o benefício dele, olham para Jesus e acham que ele é só um profeta, diferente deles que talvez olhem para Jesus e vejam apenas um modelo. Pedro é aprovado por Deus porque Deus mostrou para Pedro, fez Pedro entender quem é Jesus. E quem é Jesus nesse texto? A afirmação de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que isso significa? A gente costuma dizer, e é isso que a Bíblia ensina, que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo. Mas esse texto aqui está mostrando que é possível a gente crer em Jesus Cristo de forma equivocada. É possível a gente crer em Jesus de forma parcial, limitada, é possível a gente crer em Jesus por causa de algum aspecto dele, mas não a respeito da verdade dele. E Pedro falou uma coisa a respeito da verdade. Está resumido numa frase, mas é importante a gente entender então o significado dos termos dessa frase. Ele falou, tu és o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é um título. O que significa Cristo? Cristo significa o ungido, o enviado, aquele que tem em si a unção do Espírito Santo, aquele que é a quem todo o Antigo Testamento, de quem o Antigo Testamento pregou o tempo todo, usando como símbolos, como tipos, os personagens do Antigo Testamento. Davi, Jeremias, Elias, Moisés, todos eles apontavam para Cristo.
Eles são personagens limitados, humanos, que apontam para algum aspecto, o poder, a redenção, o amor, a misericórdia, mas Jesus Cristo reúne todos os atributos de Deus, porque Jesus é o próprio Deus enviado ao mundo. Cristo significa que Jesus é aquela grande esperança que todo o Antigo Testamento aponta. Todos os salmos cantam sobre ele. Ele é o verdadeiro redentor, o verdadeiro libertador. Ele é aquele que é a verdadeira esperança dos que sofrem, porque ele é a plenitude do Deus revelado no mundo. E não é possível entender isso a não ser que o próprio Deus nos ensine, nos revele. Crer em Jesus como Cristo, então, é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Conhecer Jesus de verdade é um ato de Deus, não é um ato humano. Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou. Pode passar. Peraí. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas um próprio Pai que está no céu. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é conhecer a Jesus Cristo de verdade. E Jesus não é um modelo moral, Jesus não é um exemplo, Jesus não é um profeta, Jesus não é uma fonte de milagre apenas. Ele é muito mais do que tudo isso. Ele é o Cristo, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu senhorio. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o ato de Deus na história, o mais importante ato de Deus. O próprio Deus encarnou nesse mundo na pessoa e realizou a obra de Jesus. Então, reconhecer a Cristo é um ato de Deus. Por isso Jesus Cristo disse, bem-aventurado. E o texto continua e a gente já vai terminar. Bem-aventurado por quê? Porque não foi carne e sangue que te mostrou. Você não pode entender quem é Jesus Cristo apenas pelo seu intelecto. Não é uma coisa de pessoas capazes de fazer isso. É um ato de Deus. É milagre entender quem é Jesus. E aí, por consequência desse entendimento, vem um desdobramento, vem uma promessa. A gente muda de condição diante de Deus. Porque Pedro falou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus fala para Pedro, também, por causa disso, eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe que nesse texto tem duas confissões. Pedro confessando quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora Jesus faz uma confissão sobre Pedro. Por causa disso, você é Pedro. Sobre essa pedra, essa confissão de fé, essa compreensão de quem Jesus é, Jesus edifica a sua igreja com uma promessa. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Em outras palavras, alguém que crê quem Cristo é, de verdade, porque o Deus Pai revelou, porque você assimilou quem Jesus é, por causa disso, Jesus Cristo edifica a sua vida sobre a rocha. Ele é a rocha. Ele passa a sustentar você. Ele passa a garantir que nenhum mal dessa vida, do inferno, vai te tirar do lugar onde ele te estabeleceu. Qual é o lugar que ele te estabeleceu? Nele mesmo. Porque você reconhece quem Jesus é, então Jesus te protege. Porque você reconhece quem Jesus é, ele te abriga nele mesmo. Por causa disso, porque você entendeu quem Jesus é, Jesus disse para Pedro, então edificarei a minha igreja, o meu povo é reunido nessa profissão de fé, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre você. Em outras palavras, meus irmãos, crer em Jesus Cristo
faz com que você esteja permanentemente protegido contra as investidas do inferno, de Satanás, do pecado, das forças do mundo, porque Ele é a tua segurança. Ele é a tua força. Ele é a rocha inabalável onde a tua profissão de fé te estabeleceu. Crer em Jesus, mas lembra, não é um Jesus desvirtuado pelas pregações malucas por aí. Muita gente pensa coisas equivocadas sobre Jesus. Jesus perguntou, o que o povo diz a meu respeito? Aí saiu um monte de ideias erradas. Mas aí Pedro falou a resposta certa. A salvação está na resposta certa, na assimilação correta sobre quem é Jesus. E olha para o texto direito. O texto não está falando de proteções assim no sentido de coisas que o mundo faz a gente querer. O Jesus não dá a menor importância para as ambições mundanas. Ele está falando de um reino espiritual, celestial, eterno, inabalável. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, estão fundamentadas na rocha inabalável que Ele é. O texto está falando de salvação. Como é que eu posso ser salvo? Não foi carne e sangue que te fez saber. O próprio Deus te fez crer na salvação que Cristo é. É Ele que te salvou, é Ele que te colocou ali e é Ele que vai te manter seguro ali. Então essa é uma palavra que tem duas funções. A primeira função é fazer a gente entender quem é Cristo. Olhar para o autor da nossa fé. Olhar para aquele que é o nosso Salvador e olhar da forma correta. Então, ali está a nossa salvação. Eu não posso salvar ninguém, mas a gente pode apontar para o caminho onde está a salvação. Por isso que eu comecei essa mensagem falando do privilégio que é falar da mesma mensagem que Pedro, Paulo, João pregaram no passado. É a mesma salvação. E aí tem os mesmos efeitos. De fato, nós somos salvos. O segundo objetivo dessa mensagem é fazer os crentes lembrarem que apesar das adversidades, porque o mesmo Senhor Jesus Cristo falou sobre isso, quem ouve essas minhas palavras tem dois tipos de reação. Aqueles que não praticam e aqueles que praticam. Os que não praticam, eu comparo ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, a tempestade e derrubou a sua casa. Mas aqueles que ouvem e praticam, eu comparo essa pessoa a quem construiu a sua casa sobre a rocha. Exatamente o que o texto está falando. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, mas a casa não vai cair. O texto garante, Jesus está dizendo, crentes passam por tribulação, sim. A grande diferença é o que é que acontece com você durante a tribulação. Crentes são expostos à tormenta? Sim! A grande diferença é, os crentes estão protegidos na rocha. A sua confissão baseada na verdade. Quem o povo diz que eu sou? Quem Jesus é para você? Jesus é um amigo? Jesus é um colega? Jesus é um modelo moral? Jesus é parecido com Elias? Jesus é um segundo Moisés? Jesus é um guia espiritual? Ou Jesus é o Cristo? E o que é que Cristo significa? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus encarnado, fonte de toda a vida, de todo o poder, o alfa e o ômega, o início e fim, aquele em quem nós podemos confiar, o leão da tribo de Judá, é aquele que é o juiz de toda a terra, mas que é o salvador daqueles que a ele invocam. Ele é misericordioso com quem é misericordioso e ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E ele é juiz severo sobre todos os ímpios. Ele requer arrependimento de pecados e ele é perdoador de todo que vai aos braços deles arrependidos. Ele é o Cristo. Ele é aquele em quem tem nas mãos a vida e a morte. Ele é a balança que pesa os corações, que define destinos eternos. Ele é o supremo pastor. Ele é a porta que está aberta, ele é o caminho estreito, ele é o salvador daqueles que vão a ele. Mas ele também é o juiz terrível,
que vai condenar a todos que desprezam as suas misericórdias. Quem é o Cristo? Então, crer em Jesus é se sujeitar a Ele na sua plenitude. Deus, Senhor absoluto, Criador de todas as coisas, que se fez homem e morreu na cruz para pagar pelos pecados de pecadores. Ele é o Cordeiro que foi oferecido em holocausto. Recebeu sobre si cada um dos meus pecados, para que eu receba a sua graça salvadora. Quem é Jesus para você? Quem professa o verdadeiro Jesus é estabelecido na rocha, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Virão tempestades, virá a tormenta, mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, terá construído a sua casa sobre a rocha. Além disso, verso 19, por causa da profissão de Pedro, verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Então nós que recebemos a graça de Deus, olha que privilégio! Nós temos a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo de abrir as portas dos céus para outras pessoas entrarem. Nós pregamos o Evangelho e mostramos para essas pessoas o caminho. Entra pelo caminho. A salvação está ali. Creia em Cristo. Ande por esse caminho, do caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao teu Pai se não for por aqui. Olha que privilégio. E se nós não pregarmos o Evangelho, a porta é fechada. Nós abrimos e fechamos a porta do reino. E é melhor nós mantermos abertas e chamarmos o máximo possível de pessoas. A mensagem que nós temos é o Evangelho, é o poder de Deus para salvar pecadores. Então, às vezes a gente olha muito para as coisas dessa vida e a gente perde a noção das coisas. Olhando demais para as coisas dessa vida, às vezes a gente valoriza demais o que a gente não tem. Porque às vezes a gente olha demais, outras pessoas têm demais, eu tenho de menos, e aí dá um sentimento de injustiça, de revolta, de desilusão, de tentação para fazer coisas erradas. Mas hoje a gente foi levado a olhar para outras coisas, não as coisas dessa vida, as coisas do reino de Deus, que são muito superiores às coisas dessa vida. E aí existe contentamento. Quem disse que é para você ficar olhando para as coisas do mundo, para se basear no que você tem e não tem, de acordo com os padrões do mundo? Está aberto diante de você o reino de Deus, muito superior às coisas desse mundo. Buscar então, antes, o reino de Deus e a sua justiça, e são muito mais elevados do que as coisas desse mundo. E aí vem a promessa feita pelo mesmo Senhor Jesus: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque está de acordo com esse texto. As portas do inferno não vão prevalecer, não. O Jesus que te salva é o mesmo que te sustenta. Recorra a Ele, esteja firmado nele, e Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar um caminho excelente, superior a todas essas coisas bestas que as pessoas mundanas buscam e valorizam. O teu coração vai estar no reino de Deus. Não tem nada superior a isso. As portas do reino estão abertas. E qual é a única condição para nós estarmos firmes nisso? Crer em Jesus. Mas não adianta crer numa ideia equivocada de Jesus. Ah, Jesus meu amiguinho, Jesus meu coleguinha, Jesus o profeta, Jesus o bonzinho. Isso não é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E só pode entender direito o que isso significa aqueles a quem o próprio Deus Pai revelar. E como essa revelação é feita? Pela pregação do Evangelho. Então está diante de nós o caminho aberto, que todos nós possamos seguir por ele. E eu termino aqui.